Olá, amigos da DBO, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao DBO Entrevista. Obrigada pela presença através do portal dbo.com.br, do Instagram e do YouTube. Para você que quer acompanhar todas as nossas entrevistas, vídeos, o DBO no campo, o De Olho no Campo, o Revista DBO em Foco, os nossos webinars, inscreva-se no YouTube, dá um ok no sininho, fique sabendo logo o que a gente posta. Bom, hoje a nossa conversa é com o agrônomo e professor Marcos Fava Neves. Bem-vindo, Marcos. Está chegando. Bem-vindo, Marcos. Prazer falar com você, Vera. Uma honra, na verdade, uma honra. Bom, o Marcos é professor na Faculdade de Economia e Administração da Universidade de São Paulo e também professor na Fundação Getúlio Vargas. É doutor em administração e um estudioso da cadeia do agro. O Marcos tem se tornado referência entre os pensadores brasileiros. Ele é dono de uma vasta obra acadêmica, com quase 70 livros escritos ou em coautoria e mais de 200 artigos indexados em revistas científicas. Não por acaso, no Google Acadêmico, o professor é citado cerca de 4.000 vezes. É isso? Obrigado, Vera. É um trabalho de equipe, na verdade, né? São 30 anos aí, de USP eu estou completando 25. Então, é um time ajudando aí nesses números. É uma vida. Uma vida já, né? Então, você que nos acompanha, mande suas perguntas, diga de onde está falando. O programa fica gravado no DBO Play e no YouTube para você assistir de novo o que o professor vai conversar com a gente e compartilhar com os seus amigos. Bom, Marcos, a minha vontade de te ouvir nesse momento é por causa da sua ligeireza e da sua agilidade de conexão dos vários temas que cercam o agronegócio, que são muitos e são desafiadores. Na semana passada, dia 17 de julho, uma das mais prestigiadas revistas acadêmicas do mundo, a Science, que pertence à Associação Americana para o Avanço da Ciência, publicou um estudo de pesquisadores brasileiros chamado Maçãs Podres do Agronegócio Brasileiro. O estudo sentencia cerca de 20% das exportações do país estão potencialmente vinculados ao desmatamento à margem da lei. Muitas entidades do agro receberam com espanto a pesquisa. Qual que é a sua análise sobre ela? Bom, boa noite para todo mundo que está nos ouvindo, Vera. Eu queria colocar alguns pontos aí sobre esse estudo que acabou sendo a questão mais debatida aí da semana passada nos grupos de WhatsApp, gerou aí um grande desgaste, discussão de método, discussão de resultado. Então, o que eu considero como cientista? Primeiro, os autores merecem parabéns, porque uma produção científica na revista Science é algo extremamente difícil. Eu tenho alguns artigos publicados em periódicos de primeira linha, estão aqui atrás, e se eu contar a dificuldade, o tempo que levou para fazer essa produção, acaba aqui o tempo que você tem da live. Então, esse é um ponto importante. Segundo ponto, eu vou falar o que eu gostei e o que eu não faria, né, no caso dele. Segundo ponto interessante é o fôlego desse trabalho. É um trabalho de 2, 3 anos, né, de pesquisas aí, que eu acho que tem que ser respeitado, né, o trabalho das pessoas durante todo esse tempo para levantar o que aconteceu. Deixou também plataformas que você pode consultar, abertas na internet, como um aspecto interessante, e informações abertas. Eu não li o artigo científico inteiro, que ele é grande, mas eu li o resumo, que saiu também na revista. E eu considero o resumo com pontos positivos. Eles têm um respeito muito grande pelo Código Florestal, que às vezes você vê que não é citado em abordagens na área ambiental brasileira. Recentemente foi feita uma carta de grandes presidentes de empresas pedindo mais sensibilidade do Brasil nas questões ambientais para o governo, e o Código Florestal, por exemplo, não foi citado. Eles citam da importância, e a conclusão do estudo, o último parágrafo lá, eu poderia ter escrito essa conclusão, porque diz que o Brasil tem amplas condições de ser um alimentador mundial, e eu defendo a ideia de fornecedor mundial de alimentos sustentável, né? E que, para isso, o setor privado, junto com o governo, precisam resolver alguns problemas ambientais. Então, assim, esses pontos todos merecem a minha
subscrição, vamos dizer assim, a minha assinatura. O que está sendo discutido aí? Primeiro ponto é dois só. É a questão do método que eles utilizaram para chegar a essa porcentagem que você falou aí. Então, eu percebi nas discussões alguns questionamentos sobre se esse método é válido ou não, se eles poderiam ter feito esse pulinho de vir daqui para cá, para cá, para cá, e os assumptions, né, que a gente fala, as premissas para poder chegar à conclusão que eles chegaram. Então, para isso, tem um grupo que está estudando, que está amplamente noticiado, de técnicos que entendem exatamente essa metodologia. Eu não tenho condição de debruçar sobre isso, até porque se eu virar a câmera e mostrar o que eu tenho para ler aqui na minha área, é extremamente complicado. Então, questionamento, por exemplo, a fazenda pode ter área de desmatamento ilegal, né? Ou porque não foi dada a licença e a pessoa suprimiu dentro da legalidade, mas o governo se atrasou com a questão da licença. Mas a soja veio de lá, daquele espaço, ou é uma soja da fazenda, mas não é da área ilegal? A mesma coisa os bois. Então, existe uma dificuldade muito grande de ir rastreando para trás para poder fazer essa afirmação que foi feita. Então, eu não estou colocando em questionamento, eu estou dizendo que tem um grupo estudando para verificar isso, tá? E tomara que não tenha erro metodológico, porque vai ficar mal para a gente, vai ficar mal para a revista e para o blind review, que é aquela revisão cega da revista, né? Cega que eu digo, sem identificação por professores titulares, cientistas também. O que eu não gostei, e a gente pode aprofundar um pouco nesse tema, é a forma com a qual o estudo foi comunicado. Porque o estudo, Vera, ele é positivo para a agricultura brasileira, porque ele mostra, com lupa que foi investigado, que imensa maioria da produção de soja e de gado do Brasil está seguindo os padrões ambientais que a União Europeia gostaria de ter, imensa maioria. Mas o foco foi para o problema. Então, eu não faria o título que eles fizeram, As Maçãs Podres do Agronegócio Brasileiro, porque ele é um estudo positivo, e o título focou só no problema e negativo. E a repercussão, em termos de imagem para nós, foi muito negativa, sabe? Eu tenho, assim, espero que não tenha sido objetivo dos autores criar um escândalo em cima disso, mas acabou acontecendo e a gente pode, Vera, voltar a esse tema do dano que foi feito à imagem do Brasil aí. Então, no geral, eu listei os pontos que eu assinaria e eu listei dois, que é a questão da discussão em cima do método, que está sendo feita, não posso falar nada aqui agora, mas a questão de como foi dado o título e a repercussão foi extremamente negativa. Ô, Marcos, você disse que foi usado dados, né? Cadastro Ambiental Rural, o INPE, né? A pesquisa diz isso, usou dados do INPE, do projeto MAP Biomas, enfim. Existe aí bases para o que eles colocaram no estudo, né? Ou seja, hoje, questões ambientais estão definitivamente na pauta global, né? Ou você acredita que pesquisas como essa ainda não se configura que possa se tornar barreiras ambientais e não sanitárias e possa se tornar uma moeda de pressão esse tipo de pesquisa? Não, ela assim, ela cria um dano e cria um risco, esse tipo de... Não é tanto tipo de pesquisa, a divulgação da pesquisa, que foi feita de maneira equivocada, né? Então, se você pegar aqui, eu separei alguns, porque eu trabalho com estratégia, planejamento estratégico, área internacional de imagem, eu vou só pegar aqui para você, ler 3 ou 4 manchetes para você ver, Vera, como a situação vai embora, e assim, é um dano que eu, trabalhando, fazendo palestras internacionais para o agro brasileiro, né, eu não consigo reverter o que foi feito aqui em uma semana. Então, comentando aqui com você, né, aqui rapidamente. Então, primeiro, o estudo, ele coloca o título que não precisaria, As Maçãs Podres do Agronegócio Brasileiro. Depois você tem aqui, olha como é que a coisa vai ampliando, Vera. Na Reuters, já saiu assim, 1/5 da soja importada
pela Europa do Brasil pode estar tintada, né? Pode estar manchada com destruição de florestas, 1/5, né? Então, quem está lendo, não é que pode estar manchado, ele já vai para 1/5. O The Guardian coloca assim, ó, 1/5 da soja brasileira que vai para a Europa é resultado de destruição de florestas, ele já afirma aqui. Na CNN, já saiu, tiraram até o 25%, Vera, saiu assim, a produção de carne e de soja do Brasil que vai para a Europa é destruição ilegal de florestas, um estudo encontrou. E na Bloomberg é a mesma coisa, ó. Vendas das fazendas do Brasil para a Europa estão recheadas de destruição de florestas, o estudo fala. Então, esse que é um ponto que eu queria chamar muita atenção aqui para os cientistas brasileiros, para os líderes setoriais do Brasil, não vamos escandalizar a questão ambiental, porque lá fora multiplica por 50, por 100, e aí o dano à imagem está feita, porque uma pessoa que bate o olho na CNN, todos são sérios, hein? Todos são órgãos que a gente respeita e tal, mas a pessoa que bate o olho na mensagem fala, esses brasileiros mesmo vão acabar destruindo toda a floresta. Não é verdade. O Brasil, o patamar ambiental do Brasil, para a Europa atingir, Vera, nós não vamos ver em vida. Eles não vão conseguir atingir os indicadores que nós temos. E sai lá fora como se fosse pária. Então, esse tipo de questão, eu acho que tem que ter um pacto hoje para de escandalizar a questão ambiental, porque lá fora multiplica por 100, e aí a turma acha que está destruindo tudo, quando na verdade não é isso, e quem tem um ponto forte na área ambiental, que é o Brasil, acaba sendo visto como fraco. Tem problemas? Tem. Identifica certinho qual é o problema, porque eu trabalho com administração. Se você partir da definição errada do problema, você erra na solução. O problema o que é? O combate ao desmatamento ilegal. É esse o problema. Foca aí e vê por que o desmatamento ilegal ocorre, identifica as causas de ocorrência, combate as causas e resolve. Não é criando escândalo e ameaçando a exportação brasileira do agronegócio, que esse ano você tem trabalhado tão bem com esses números, vai passar de 100 bilhões de dólares, ajudando o Brasil a se levantar, não é colocando isso em ameaça que você vai resolver esse problema específico. Você está criando um outro problema, né? Então, realmente, sobre a esfera da comunicação e da repercussão que o estudo teve internacionalmente para o Brasil, foi um desastre sem precedentes. Ô Marcos, você acha que conceitos como reserva legal e áreas de preservação permanente estão bem explicados aos clientes do agro brasileiro, para o mundo que consome produtos brasileiros, porque o estudo toca nessa questão das APPs e das RLs. O mundo entende isso? O estudo toca e explica direitinho, isso é muito importante. O mundo não entende Código Florestal, porque se eu fizer um estudo agora e divulgar, ele não vai ganhar manchete na CNN e na Bloomberg. Olha que legal o Código Florestal brasileiro, que tem que separar 20% da área, 35% da área e 80% da área e converter de volta. Isso não vai dar manchete, eu não vou conseguir. Então, o que nós temos que fazer é devagarzinho ir explicando o patamar ambiental que o Brasil atingiu, que, na minha opinião, são 5, eu costumo brincar, a mão da sustentabilidade ambiental, que é o nosso índice de energia renovável sobre o total do país, a nossa cobertura florestal sobre o total do país, o nosso índice de biocombustíveis sobre o uso de combustíveis comparativamente ao mundo, né? Toda a questão da inovação tecnológica que nós estamos trazendo e a presença do Código Florestal. Essas 5 áreas mostram que o Brasil, na área ambiental, ele é benchmark, ou seja, ele tem que ser copiado. E eu digo aqui você mais uma vez, eu não vou ver em vida Índia, Estados Unidos, União Europeia, atingirem os indicadores que o Brasil tem na área ambiental. Então, é injusto o Brasil lá fora, por questão de escândalo, boa parte deles geradas aqui dentro, velho, gerar essa imagem negativa. Então, você tem razão. Eles não conhecem o Código Florestal. O estudo tem o mérito de elogiar, de explicar, tá? Vamos ser bem honestos aqui. Mas nós precisaríamos vender mais as coisas boas que o Brasil tem e não tentar ou cair, sucumbir em erros internos nossos que
acontece essa explosão que você viu, né? Marcos, tem algumas perguntas aqui para você, eu vou começar a fazer, mas antes eu preciso fazer uma ligada a essa questão da comunicação que você está dizendo, né? Você está tocando nessa questão da comunicação do setor. Responder sempre é uma atitude reativa, né? Ela não é propositiva quando você precisa responder a algo que te coloque na frente. Onde o setor do agro falha em uma comunicação que deveria ser propositiva e não reativa? Qual que deveria ser o plano de voo do agronegócio na comunicação? Eu acho o seguinte, o primeiro você não tem uma comunicação única do agronegócio, porque os públicos-alvos são pelo menos uns 10. Quem que você tem de público-alvo internacional do agronegócio brasileiro? Você tem o consumidor final, tem o comprador das empresas, o B2B, e aí a comunicação é muito boa, porque ela é feita de empresa para empresa. Você tem as ONGs, você tem a imprensa, você tem governos, você tem agentes de financiamento, quer dizer, você tem pelo menos uns 10 ou 15 públicos-alvo, para cada um desse tem uma estratégia a ser feita e uma peça que vai ser usada para eles. Então, você fazer um roadshow lá fora, você fazer uso de mídias sociais. Então, depende, você tem que... Não tem essa comunicação genérica do agro brasileiro. Você tem que saber para qual público-alvo, o que você vai fazer. E tem muita coisa muito bem feita pelas empresas brasileiras exportadoras. Relatórios de sustentabilidade sensacionais. Isso é um trabalho irretocável. Se você for lá fazer consultoria, você não vai nem conseguir sugerir nada, porque é um trabalho... muito bem feito, também dos cientistas brasileiros que saem lá fora, que se expõem, né, que trazem os resultados com equilíbrio. Acho que o primeiro ponto da comunicação genérica, vamos dizer assim, do agro brasileiro, é o brasileiro parar de falar mal do seu próprio país. Sabe, acho que esse é o primeiro ponto, e é fácil, porque isso está sob controle nosso. Então, se você gera uma pesquisa como dessa, joga para fora, fala, olha, quase toda a soja e o boi brasileiro está em conformidade com o que vocês querem. Tem um pedacinho aqui que não está, que o setor privado, nós estamos recomendando que o setor privado e que o governo resolvam, mas não soltar, 25% está com risco de estar contaminado. Aí você já sai, daí sai o Brasil todo contaminado. Então, a comunicação, ela para responder bem a tua pergunta, é complexa, é por público-alvo e plantando devagarzinho boas sementes lá fora do que o Brasil faz, porque, Vera, só para fechar esse assunto, o difícil é quando você tem muita propaganda e pouco produto, porque a hora que a pessoa prestar atenção, aquela propaganda se perde. O Brasil tem muito produto, muito, de primeira e pouca propaganda. Então, aí, quando o cara começa a prestar atenção, ele fala, opa, o que falaram lá não é verdade não, porque olha só, a qualidade, a sustentabilidade, os indicadores dos produtos que nós temos. Um exemplinho só, antes de te devolver aí, porque eu não paro de falar, né? Pega a cadeia da laranja, que também foi prejudicada com esse estudo, né? Porque sai do agro brasileiro, lá fora. Cadeia da laranja usa no Brasil 400 mil hectares, traz por ano 10 bilhões de reais para o Brasil. De cada 10 copos que o europeu toma, 9 vem do Brasil. E, Vera, nos 400 mil hectares que a laranja usa, 180 mil hectares dentro das fazendas de laranja são áreas de preservação. Pega o café, a mesma coisa. Você pega o fumo, a mesma coisa. Cooperativas do Paraná, todo mundo trabalhando certinho. Então, o que nós temos que tomar cuidado é com a comunicação errada lá fora, por conta de problemas como esse, você compromete o que pessoas estão fazendo há 20, 30 anos, de repente tomba, né? E aí ele é questionado. Então, esse ponto que eu acho importante, eu queria enfatizar, vamos parar de criar escândalo na questão ambiental dentro do Brasil, vamos parar. O pessoal do Território da Carne, que está acompanhando a gente, diz o seguinte, sensacional, falar com donos de açougue é um baita desafio, eles são os que comunicam com o consumidor final, super importante saber se comunicar. Eu acho, até hoje eu dei uma sugestão super legal que o pessoal da cana acho que vai absorver, Verinha, que é o seguinte, no posto, a hora que você coloca o preço do combustível, né, porque saiu uma pesquisa muito legal hoje de quanto o Brasil deixou de emitir, você deve ter visto pelo uso do etanol e não da gasolina, né, são 100 milhões de elefantes. Então,
por que não colocar na bomba de combustível, do lado do preço, a emissão por litro de cada um dos combustíveis? Porque é lá o ponto de venda. E a mesma questão que o pessoal comentou, é no açougue. Então, por que não no açougue comentar as coisas bonitas que a pecuária vem fazendo? Porque lá não está só pecuarista, não está só o pessoal do agronegócio, está o consumidor. Então, eu sou muito, muito fã da comunicação no ponto de venda, porque a pessoa está ali esperando, ela não está fazendo nada, enquanto está abastecendo o carro, enquanto está cortando a carne dela, ela olha e fala, nossa, eu não sabia disso, eu não sabia que tem boi carbono zero, é possível? É, vai lá na Embrapa, ela já tem a tecnologia, e isso também é golaço do Brasil na área ambiental, né? Ao encontro da convergência. Lógico, tem que ser isso, porque o Brasil só será, ele já é, mas cada vez maior, fornecedor mundial sustentável de alimentos, bioenergia e agroprodutos, se nós todos aqui entendermos, eu entendo, você entende, todo mundo entender, que a agricultura e meio ambiente são irmãos gêmeos nessa conquista, não é um contra o outro, porque o Brasil tem condição de abastecer o mundo sendo o país mais verde do mundo. Isso está na nossa quadra, é só a gente não estragar. O Marcos, eu vou continuar falando um pouquinho de comunicação, mas aí de um modo, uma perspectiva diferente. Os produtores rurais, pecuaristas, agricultores, e a gente ouve muito eles aqui na DBO, dizem que são injustiçados, né? Que há uma onda de profetas do atraso em relação à produção de alimentos no Brasil. Qual pode ser o impacto dentro das fazendas quando a gente está tentando explicar os pontos positivos, né, da pesquisa? Você fez elogios em relação ao cerne da pesquisa, né? Então, eu te pergunto, como é que um produtor, dentro da sua propriedade, deve encarar estudos como esse? É possível pensar em que possa ter algum impacto dentro das fazendas em relação à produção, em relação a cenários? Toda vez que você, talvez sem querer, solta uma notícia que repercute muito negativamente, você coloca os negócios em risco. Para nossa sorte, Vera, é uma coisa que tem pouca alternativa no mercado mundial à produção brasileira. O Brasil foi devagarzinho aumentando a sua participação no mercado mundial, 80% do suco de laranja, 50% da soja, 50% do açúcar, 25%, 30% da carne bovina e outras carnes também. Nós fomos aumentando o nosso share, a nossa participação, de tal maneira que hoje, para um grande comprador trocar de fornecedor, não vai ter disponível. E como você não gera produto de uma hora para outra, se ele trocar, ele vai desguarnecer onde ele está atendendo. Então, assim, é uma ameaça, mas que eu não tira meu sono, porque nós estamos com uma condição hoje de que os compradores, em muitos países, em muitos casos, dependem do Brasil. Mas é uma questão a ser trabalhada e a ser ajustada, porque nós temos que atender, na minha leitura, o que os mercados exigem. Então, aqui nós estamos conversando para muito pecuarista, que às vezes quebra o pau comigo em palestra, porque eu defendo a exportação de boi em pé. Eu defendo. Eu acho que o Brasil tem que vender todo o produto que o mercado mundial quiser, de uma maneira rentável, com qualidade, com atratividade. Então, se tem gente como a Turquia, outros que querem boi em pé, se nós não atendermos, o outro vai atender. Se tem gente que quer a carne orgânica, com selo de origem, com embalagem, com carbono zero, que ele olha lá e mostra o filme da fazenda do produtor, vamos atender também. Mas essa que é a ideia. E a gente tem que prestar muita atenção que hoje, nessa questão ambiental, a Europa traz um impacto maior para o Brasil e uma exigência maior de conformidades no Brasil, mas lembremos o seguinte, a Europa compra 16% só de tudo que o Brasil vende. E o que a Europa pede, em muitos casos, o rastreamento completo, uma série de coisas são importantes, mas eles levam a aumento de custo de produção. Então, o que nós não podemos fazer é tentar implantar no Brasil um padrão geral para abastecer a Europa, porque nós vamos tirar a competitividade nossa nos outros mercados que não exigem o que a Europa exige. Então, está lá. Se a Europa está achando que tem problema no suprimento de soja de alguns lugares do Brasil, compra da Coamo.
A Coamo abastece, as cooperativas do Paraná resolvem isso dessa maneira, né? Então, não tem como resolver. É segmentação de mercado, seleção de mercados-alvo, entender exatamente o que cada mercado exige, fazer as contas, ver se dá para suprir e trabalhar de maneira unificada, todo mundo, sem criar problemas nós mesmos para nós mesmos. Isso aí acho que basta, né? Já cansou um pouco. Professor, está chegando muitos elogios para o senhor aqui, belíssima entrevista, parabéns. Tabapuã, TPM, Fazenda Mucuri, o pessoal do Tabapuã fala, isso aí temos que começar de nós mesmos, em relação a falar nos açougues, provavelmente é o que ele está falando aqui. Bom, mas o Sérgio Raposo de Medeiros tem uma pergunta, né? Professor Marcos, também concordo com a métrica da contaminação, mas quanto à expressão maçãs podres remeteria ao contexto dos ruins serem exceção, como o trabalho mostra? Não é mesmo? Assim, quanto que seria esse percentual real? Não sei, talvez seja isso. Eu acho que o estudo aponta, são 2% da... Eu não tenho exatamente de cabeça aqui, são 2% ou 3% com problema, né? Eu acho que os 2% ou 3% não mereciam destaque, eles ganharam o título. Não mereceria, né? Maçã podre, para que a maçã podre vai ganhar destaque? A maçã podre você tem que tirar ela, né? Ou limpar ela, desinfetar ela e resolver ela, mas não é ela que tem que ganhar destaque, na minha humilde opinião, né? Eu acho que esse é um ponto que eu não repetiria aí do estudo, tanto que é o principal que eu não gostei. Eu já falei, não tive condição de avaliar o método ainda, vou esperar os cientistas estão avaliando, mas da comunicação do estudo, eu não gostei. Ela foi nociva para o Brasil. Professor, eu vou girar aqui, porque tem um painel nosso aqui que estão entrando as perguntas, né? Os elogios, o João Ruscani está com a gente, a Daniela Bueno, o Rodrigo Albuquerque, enfim... Rogério Siqueira, é preciso divulgar os produtos brasileiros no exterior e a proteção ambiental em que são produzidos. Muita gente se manifestando em apoio a essa divulgação de dados, esse apuro, né? E esse cuidado na comunicação. Bom, a gente está indo para o final da entrevista, infelizmente. Eu gostaria de ficar aqui conversando com você, é sempre um prazer. O Marcos é um doutor também na comunicação, enfim, consegue falar, né? Tem o dom da comunicação por ser um professor, enfim. Mas, assim, eu gostaria de saber, na sua opinião, se é possível pensar num futuro próximo de ferramentas agropecuárias, assim, baseada em dados, que possam dar respostas aos produtores e também à sociedade sobre confiabilidade produtiva e que se mostrem incontestáveis, né? Como construir isso? Como é construir esse arcabouço de comunicação? Já que você falou assim, ela é múltipla, né? Ela talvez precisaria um pouco mais de centralização, né? Porque nós temos muitos levantamentos em órgãos diferentes que acabam duplicando esforços. Eu acho que um trabalho aí agora de olhar como é que o Brasil gera o seu Big Data, que pode estar completamente aberto para o mundo. Porque, mais uma vez, quem tem produto não tem medo de mostrar. Deixa aberto, deixa as pessoas avaliarem. Nós temos que reconhecer que temos um problema específico, que é o desmatamento ilegal, tá? Vamos respeitar isso, porque tem o desmatamento legal previsto no Código Florestal, que a pessoa pode fazer, é do patrimônio dela. Então, nós temos que ir no ilegal e combater, como eu já disse aqui, não ser repetitivo. Para isso, hoje... ainda mais pós-pandemia, que a questão do monitoramento vai aumentar muito. Hoje você tem tecnologia, você tem satélite, você tem código de barras, tem um monte de coisa que esse pacote precisa ser colocado em conjunto para que a agricultura brasileira possa identificar, junto com o governo brasileiro, onde que estão os problemas e essas pessoas terem um prazo para resolver. Até porque quem tem problema na área ambiental, o código deu 20 anos para resolver, né? Então, pode ser que a pessoa esteja resolvendo isso já. Então, são todos pontos importantes da legislação que precisam ser melhor comunicados e melhor medidos, como você mesmo está dizendo. 99... você pergunta o título do artigo, né? Maçã podre tem em todo o setor.
Tem todo o setor. Se você olhar, porque, na verdade, aqui é maçã podre da agricultura, né? Não é do agronegócio, porque o agronegócio a gente está falando do antes da porteira, dentro da porteira, o pós-porteira. Você tem gente que vende e compra defensivo roubado, né? Tem também, são produtores, né? O que precisa é isolar, pegar, aprender e tirar, né? Isso aí em toda a agricultura. Você tem indústrias também que fazem algumas negligências com o processo, aliás, nós percebemos também, né, e você observou muito essa questão dos frigoríficos, né, agora que botaram a lupa para olhar a questão da sustentabilidade de pessoa, a sustentabilidade não é só ambiental, né, empresarial, lucro e pessoa. Descobriram coisas lá nos Estados Unidos, na Alemanha, que não estavam muito nos conformes, né, da produção humana, né, do respeito ao colaborador dentro, né, aí nessa área também o Brasil tem muita coisa para ensinar. Então, eu acho que assim, tem que ter dado, o dado tem que estar à disposição, porque, mais uma vez, quem tem produto não tem que ter vergonha de se mostrar. É o nosso caso. Bom, professor, vou olhar aqui de novo o nosso painel. Olha, o Paulo César diz o seguinte, Ebsen, né, Paulo César, o problema não é falta de sustentabilidade, o problema é falta de comunicação. A gente está conversando exatamente sobre isso. O Pedro Pires Pífero diz parabéns pela entrevista, muito esclarecedora. O Caio Juliano Sena Vieira, parabéns pela entrevista, professor, muito bom. Acho que depende de nós, devemos focar nos 80% na melhora contínua desses números dentro da nossa casa, arrumar o que está errado. Bom, é uma pena encerrar a conversa com você, Marcos. Obrigada pela presença. Viu, Verinha? Isso aí tudo é robô que eu coloquei aqui atrás, eles que estão falando, viu, com nomes e cidades. Aí tá... Não, duvido. Eu agradeço a chance de conversar com você, sempre engrandecedora, as pessoas que ouviram, as que vão assistir depois. A minha postura é aglutinação, agregação, todo mundo num objetivo comum, que é transformar esse país fornecedor mundial sustentável de alimentos e, com isso, promover o desenvolvimento da sociedade brasileira. Eu prefiro controlar 50% da soja do mundo do que ter bomba atômica. E nós temos isso. Então, é menos briga no Brasil, menos escandalização e mais caminhar na direção de resolver os probleminhas que nós temos para poder trazer esse dinheiro para cá, abastecer o mundo, conquistar essa posição nobre e desenvolver a nossa sociedade gerando oportunidades às pessoas. É isso que eu penso. Professor, obrigada mais uma vez, colocar luz, né, em vários temas do agro, como você fez agora. Então, é a gente que acompanha os produtores nas fazendas, vê o quanto de trabalho é necessário para produzir alimento, quanto de energia é gasta na procura pela produtividade, pela sustentabilidade do negócio. Nós continuamos aqui, trazendo para vocês temas que estão no dia a dia da produção. Neste mês, por exemplo, a DBO traz na reportagem de capa como os pecuaristas estão criando ilhas de excelência tecnológica dentro de suas fazendas em busca de resultados que possam ser expandidos para toda a área de produção. Eu te convido a conferir a reportagem na revista impressa. E também em portaldbo.com.br, se entregue onde você quiser, ou no nosso site, ou no aplicativo do seu celular. Mais uma vez, obrigado por ficar com a gente. Nós nos encontramos no próximo DBO Entrevista.